Vamos lá, gente. A nossa primeira aula, Construindo um Ministério Infantil que dá frutos. A nossa primeira aula, aula 1, entendendo a minha missão no Ministério Infantil. Entendendo o meu propósito. Qual o teu propósito em você estar no Ministério Infantil? Tem um propósito. Não é o propósito de qualquer pessoa, é o propósito de Deus em você estar no Ministério Infantil, certo? Então, se o Senhor te colocou aí, se o Senhor te permitiu estar no ministério com as crianças, então há um propósito do Senhor nisso. E eu quero falar sobre isso nessa aula. Então, quero trazer para vocês alguns temas muito importantes que nos fará, nos trará um alerta, né, em relação a nós dentro do Ministério com Crianças. Você que ainda não entendeu o teu propósito no Ministério com Crianças, eu peço a Deus que Ele ilumine o teu coração para que você possa compreender aquilo que Ele falou comigo para passar para vocês, tá certo? Então, entendendo a minha missão no Ministério Infantil, antes de tudo, na hora ali das apresentações do grupo do WhatsApp, eu pedi para que vocês se apresentassem e dissessem de onde vocês eram, qual a cidade, qual o estado. E a maioria, uma grande maioria, não é só daqui da Paraíba, né, mas de vários estados aqui do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pessoal da Bahia, Rio Grande do Norte. Então, gente de tudo que é lugar aqui no curso, acompanhando, aprendendo juntos em um só propósito. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Isaías, né? Ou tio Isaías, se você preferir chamar. Se você ainda não conhece o meu ministério, eu lhe peço para me seguir lá no Instagram, certo? Lá tem todos os conteúdos, todas as ministrações. Eu estou muito presente lá no Instagram, então você que ainda não me conhece, dá uma passadinha lá no Instagram, só colocar tio Isaías, que você vai me encontrar, tá certo? Eu tenho 21 anos, aqui tá 20 anos, mas eu tenho 21 anos, certo? E há quase 7 anos eu vivo o meu chamado no Ministério Infantil e acredito na seriedade do Ministério com Crianças e que nós que somos tios e tias, eu sei que tem tios aqui e tem tias também, a maioria é tias, né? Mas eu sei que tem bastante tio. Nós devemos nos portar como verdadeiros mensageiros de Deus para as crianças. Então, a tua missão no Ministério Infantil não é você só ser um animador de crianças. Você deve se portar como um verdadeiro mensageiro de Deus. Então, eu aceitei, há quase 7 anos atrás, a missão de conduzir crianças a Cristo. E se você está aqui nesse curso, eu quero dizer para você que a tua missão também é exatamente a mesma, é conduzir crianças a Cristo e levá-las a terem experiências sobrenaturais com Deus. Isso é muito importante e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nessa aula. Então, peço que você preste muita atenção. Você que não tem a apostila, pega um papel, uma caneta, acompanha junto com a gente aqui o conteúdo. Você que tem a apostila, e muita gente imprimiu a apostila, que bênção, né? Então acompanha aí com a gente todo o conteúdo. Então, o que vamos aprender nessa aula? Atenção, o que vamos aprender nessa aula? Irei te ajudar a entender o propósito de Deus para as crianças e também a descobrir qual o propósito de Deus em te escolher para essa missão. Então, logo de início, entenda uma coisa: há um propósito de Deus para as tuas crianças. As crianças que estão sob o teu cuidado, as crianças que estão no rebanho que Deus te colocou como responsável, seja poucas, seja muitas, o Senhor tem um propósito para cada uma delas. Mas você também precisa entender qual é o propósito de Deus em te escolher para essa missão. Às vezes você pode até se perguntar, a gente se pergunta, né? Tinha tanta gente melhor do que nós, com mais condições, pessoas mais experientes, pessoas com mais estudo, pessoas com mais dinheiro, enfim, pessoas melhores do que nós. E o Senhor decide nos escolher para essa missão. E essa é uma missão para quem já entendeu, entende a grandeza, a seriedade dessa missão. Então, há um propósito de Deus para as suas crianças. As crianças que estão sob o teu cuidado, elas não estão indo apenas cumprir uma rotina. Elas não estão apenas indo cumprir uma rotina. O Senhor tem um propósito para a vida delas. Você precisa transmitir esse propósito de Deus para a vida delas.
Mas antes disso, você precisa entender qual é o teu propósito. Você não foi chamado para ser animador de crianças, ser animadora de crianças, você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para cuidar das crianças na igreja enquanto os adultos estão adorando, você está lá brincando com as crianças na salinha, não. Você não foi chamado para isso. Há um propósito de Deus muito maior, tanto para você quanto para as crianças. Então você precisa entender isso. Esse é o meu objetivo nessa aula. Será uma aula, a minha intenção aqui é ser uma aula direta ao ponto, uma aula que não se estenda muito, uma aula que realmente supra as dúvidas de vocês, supra as necessidades de vocês. Por isso a gente tem um grupo de suporte de alunos no Facebook para que ao fim da aula vocês possam tirar dúvidas, tá certo? E aqui nos comentários também, durante a aula, vocês podem deixar o comentário aqui na live, que eu vou estar vendo aqui e respondendo vocês. Então vamos lá, gente. O propósito de Deus para as crianças. O Senhor quer se revelar para as crianças. Isso é o que eu quero que você entenda, em nome de Jesus. O Senhor, ele quer se revelar para as crianças. E quando a gente para pensar nisso, é muito lindo. Assim como ele se revelou a Samuel, você sabe a história de Samuel. Você lembra bem da história de Samuel, do filho pedido a Deus, né, por Ana. Assim como ele se revelou a Samuel, assim também o Senhor quer se revelar para as crianças da nossa geração. Assim como o Senhor falou com Samuel, chamou o nome dele, assim o Senhor também quer fazer com as nossas crianças. Assim como Samuel foi escolhido ainda sendo um menino para ser profeta, assim também o Senhor quer fazer com as nossas crianças. Eu não consigo acreditar que o Senhor tinha antes, os propósitos que Deus tinha antes para as crianças, hoje ele não tem mais. Então, a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê o Senhor levantando várias crianças e usando elas. O mais conhecido, Samuel. Outro menino que foi usado por Deus, Davi. O Senhor ungiu reis ainda sendo crianças, protegeu, guardou Joás, Josias. E muitos outros exemplos. A menina, né, que mostrou Deus, mostrou que para Naamã existia uma esperança, era uma menina. Então o Senhor, ele tem um propósito de Deus para as crianças. Assim como o Senhor fez com as crianças, trabalhou no coração das crianças, usou crianças no Antigo Testamento, assim o Senhor faz hoje, assim o Senhor usa hoje. Então, ele quer mostrar para elas o quanto é perigoso viver longe de Deus e deseja que elas não apenas ouçam falar, mas experimentem o poder de Deus em suas vidas ainda na infância. Então, o propósito de Deus para as crianças, o que é? Não é que apenas elas ouçam quem é Deus. As crianças, elas não estão na igreja apenas para ouvir quem é Deus, elas precisam conhecer Deus, certo? Elas precisam conhecer Deus. Então, o nosso objetivo aqui é que você, tio, tia, entenda que o propósito de Deus para as crianças não é que elas estejam apenas sentadas em um banco, esperando a sua oportunidade para cantar, e depois disso elas vão dormir no colo da mãe. Não. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que as crianças estejam no culto, adorando, conhecendo a Deus, não só dentro do templo, mas em sua vida elas possam ter uma experiência real com Deus. E por que essa responsabilidade também recai sobre a tua vida, que é líder de crianças? Porque ainda que papai e mamãe sejam os responsáveis pela educação espiritual dos seus filhos, as tias e os tios são responsáveis para auxiliar nessa missão. E eu quero te dizer algo muito sério. Se papai e mamãe ainda não têm essa visão, ainda não enxerga esse potencial que Deus enxerga na vida das crianças, então é tua responsabilidade mostrar às crianças isso, certo? Então, se as tuas crianças, se os pais das tuas crianças não enxergaram ainda o potencial de Deus na vida delas, você que hoje está aqui aprendendo de Deus nesse curso, junto com tanta gente que está aqui, você precisa entender isso e mostrar isso para elas e conduzir elas a viver isso. E por que eu sempre falo, bato nessa tecla de conduzir, né? Porque Deus se revelou a Samuel quando ele ainda era um menino e ele se tornou um grande homem de Deus. Eu listei algumas coisas aqui sobre Samuel. Vamos ler lá. Profeta honrado por Deus e pelo povo. Samuel se tornou um profeta honrado por Deus e pelo povo. Ele liderou batalhas, tomou decisões importantes em Israel, foi muito usado por Deus em muitos momentos,
foi um profeta conhecido como correto, justo, com grande discernimento. Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel. E tudo isso começou aonde? Quando ele era apenas um menino. Quando ele era apenas um menino. Tudo isso começou lá atrás. E o Senhor tem pressa em se revelar para as crianças. As ofertas do diabo para elas hoje são atrativas, bem elaboradas, para enganar e esconder as consequências que podem vir no futuro e até mesmo ainda na infância. Então o diabo ele tem preparado para as nossas crianças armadilhas, ele tem preparado para as nossas crianças coisas atrativas para elas, que até a gente olha e fica encantado, né? Então o diabo ele não vai vir. Eu sempre, quando ministro para as crianças, eu digo isso: o diabo ele não vai vir com dois chifres vermelhos, um rabo, um tridente. Não, ele não vai vir assim. Ele vai vir através dessas atrações que nós vemos aqui para as crianças. Eu coloquei aqui algumas fotos para que vocês pudessem entender o que eu estou falando, né? Os perigos que cercam a nova geração. Então, o que cerca a nova geração? Gente, a geração TikTok é um perigo. Essa geração TikTok é um perigo. Então, o que é que o diabo está fazendo? Normalizando as dancinhas sensuais para as crianças. Aqui foi um caso que aconteceu, desse cantor famoso aqui que vocês estão vendo na foto, com a filha dele. Né? Isso aqui abaixo é um desenho para crianças. Tá? Ao lado são jogos que atraem as crianças de uma maneira muito discreta ali, sem você menos perceber. A criança vai jogando, vai ficando presa àquilo, papai e mamãe nem percebe. Papai e mamãe que deixa a criança passar horas e mais horas na frente de um celular. Criança que sofre com depressão, criança que sofre com ansiedade. Criança, gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Isso tem uma causa. Isso são armadilhas do diabo para tentar tragar as nossas crianças, e elas precisam conhecer Deus assim como Samuel conheceu ainda na infância. Porque eu estou mostrando isso aqui para que você entenda que o diabo ele não está preocupado apenas em destruir os adultos, nem só os pastores. O diabo não está preocupado só nisso. Ele está preocupado, a prioridade dele tem sido as crianças. Porque ele sabe que se uma criança conhecer a Deus ainda na infância, verdadeiramente, ter experiências com ele, será muito difícil essa criança se afastar de Deus. E ainda se ela se afastar, ela jamais esquecerá daqueles momentos que ela teve com Deus. Então Deus se revelou a Samuel e ele se tornou um grande homem de Deus. E Deus se revelou a Samuel aonde? Quando ele era apenas uma criança. Então, alguém comentou aqui, as nossas crianças têm chamado. Tem. E a gente precisa conduzir elas a entenderem isso. Muitas crianças ainda não entendem isso, por isso a gente precisa conduzir as nossas crianças a entender qual é o propósito de Deus para a vida delas. Então vamos lá seguir adiante. A geração TikTok, gente. Esse aqui é um vídeo de duas crianças, esse vídeo não vai abrir aqui, mas esse é um vídeo de duas crianças, que é um vídeo muito comum. Eu coloquei um aqui como exemplo, mas é um vídeo muito comum. Se você abre o TikTok, é o que mais você vai ver. Crianças dançando e sensualizando nas redes sociais, enquanto adultos, no meio deles, muitos pedófilos, estão gostando de ver o que está acontecendo. A maioria das crianças que fazem isso com autorização dos pais. As crianças que não estão lá dançando, estão assistindo e se inspirando naquelas que estão dançando. Então, você entende o perigo dessa geração TikToker? Você entende o perigo disso? E que o diabo, através disso, está tentando atrair as nossas crianças para longe de Deus? Os próprios pais estão entregando seus filhos nas armadilhas do diabo. Os próprios pais estão entregando seus filhos a Moloque. Você já deve ter ouvido falar de Moloque, aquele deus do Antigo Testamento, que os pais entregavam seus filhos para serem sacrifícios para Moloque. Isso aqui foi uma foto que viralizou no Instagram. Se você não viu, eu estou te mostrando agora, de uma mãe achando lindo duas crianças se beijando. E ela colocou o primeiro beijinho na boca. Então, o que o diabo está fazendo é isso, é normalizando o pecado,
é destruindo a infância de crianças e, pior, cegando a visão dos pais para que eles não enxerguem o perigo em tudo isso. Então, eu estou mostrando essas imagens aqui, que é para você se atentar e tirar da tua mente, se você porventura tiver, que as crianças não estão em perigo. Ah, isso é besteira, isso na minha época também existia, mas eu quero te dizer, olha, o propósito de Deus para as crianças é o mesmo propósito e ainda maior do que ele fez na vida de Samuel. Se o diabo conseguir destruir uma criança, ele não está destruindo só uma criança, ele está destruindo uma geração inteira. Então, por isso a prioridade do diabo são as crianças. Este não é, tá vendo essas imagens aqui? Este não é o propósito de Deus para as crianças. O propósito de Deus para as crianças não é este aqui. E isso é muito sério, gente. Ah, e você diz, isso é culpa do pai e da mãe. A pai e a mãe que tem que se responsabilizar. Sim, mas o que eu quero te dizer, eu ainda vou mostrar aqui, qual é o propósito de Deus na tua vida em você estar no ministério com crianças. Este aqui não é o propósito de Deus para as crianças. Este aqui é o propósito de Deus para as crianças. Essas imagens aqui são de algumas ministrações. Crianças salvas, libertas, curadas, batizadas com o Espírito Santo e que estejam prontas para o arrebatamento. Esse, sim, é o propósito de Deus para as crianças. O Senhor não quer ver criança perdendo a infância. O Senhor não quer ver crianças perdendo a infância na sensualidade, na vida sexual ativa de forma precoce, longe de Deus. Gente, isso é sério, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, o propósito de Deus para as crianças é esse aqui. Isso aqui é só um pouco do que Deus deseja fazer. O Senhor quer que as crianças tenham experiências sobrenaturais com Deus. Alguém comentou aqui, infelizmente os pais são muito jovens e não têm maturidade para entender o mal que está fazendo para os seus filhos e nós temos que estar alerta. Exatamente. Vai ter uma aula aqui, não sei se é a segunda ou se é a terceira aula, que a gente vai falar sobre isso, do Ministério Infantil estar conectado com os pais. Eu estou mostrando essas fotos aqui para que você entenda o perigo. Só estou mostrando um pouquinho, gente, do perigo que as crianças estão correndo. Do perigo que elas estão correndo. Há coisas muito piores vindo aí. Há coisas muito piores vindo aí. E isso, gente, não é pra gente ter medo, não. É pra gente se posicionar e ver que o diabo não tá para brincadeira e que a prioridade do diabo são as crianças. Eu sei que para muitas igrejas, as crianças não são prioridade, mas para o diabo, elas estão sendo prioridade. Então, que a gente possa vigiar, que a gente possa ser vigilantes. Você que é líder de crianças, que tem nas suas mãos a oportunidade de fazer algo a mais para as suas crianças, que você possa se atentar a isso aqui, no propósito de Deus para as crianças. Que você possa ter muito cuidado com aquilo que você está colocando diante dos olhos dos teus filhos, você que é pai e mãe. Você que é tia, tio, que está levando o ministério infantil de forma que não é séria, de uma forma levando na brincadeira, que você possa se atentar, que você possa receber esse alerta de Deus para a tua vida. A promessa de Deus, de crianças serem cheias do Espírito Santo, de crianças viverem para Deus algo novo, viver o poder de Deus, de receberem dons espirituais, de receberem bênçãos espirituais. Essa promessa não é só para os adultos. A gente foca muito, a igreja tem focado muito no cuidado com os adultos, e eu sei que tem igreja séria, gente, mas eu estou falando ainda de uma boa parte de igrejas que ainda não entenderam o propósito de Deus para as crianças. E você que está aqui, não adianta você reclamar, dizer, a minha igreja não tem compromisso com as crianças, a minha igreja é desse jeito aí, não cuida das crianças, não trata as crianças com prioridade. Então o Senhor te chamou para esse curso, para dizer, se a tua igreja não trata as suas crianças com prioridade, então comece você a tratar as suas crianças com prioridade. A promessa que Deus tem de crianças cheias do Espírito Santo, de crianças vivendo os propósitos, o poder de Deus na vida, essa promessa continua de pé.
tá? Nada do que aconteceu com Samuel iria acontecer sem o ensino do sacerdote Eli. Você já parou para olhar para o texto bíblico e entender isso aqui? Que nada do que aconteceu com Samuel iria acontecer sem o ensino, sem a ajuda do sacerdote Eli? Foi ele quem ajudou Samuel a discernir a voz de Deus pela primeira vez. Você conhece, você lembra da história muito bem. Samuel ouviu a voz de Deus por 3 vezes e não entendeu que era Deus que estava falando. Nas 3 vezes que ele ouviu, ele se levantou e foi até o sacerdote Eli, porque ele achou que era Eli que estava chamando ele. E nem Eli, no início, estava entendendo nada. Só que depois, ele entendeu que quem estava falando com Samuel, a voz que Samuel estava ouvindo, era a voz de Deus. Então, o sacerdote Eli, nesse contexto da história, foi o primeiro tio conduzindo uma criança a Deus. Olha que coisa linda. Se você parar para observar o texto, você vai ver que realmente isso aconteceu. A semente plantada no coração de Samuel brotou e gerou muitos frutos. Por mais que o sacerdote Eli lá na frente, junto com a sua família, tenha se desviado de Deus, tenha morrido, mas Samuel permaneceu ali inabalável, sendo um homem de Deus fiel, um profeta de Deus. Então, o sacerdote Eli, ele conduziu Samuel a entender a voz de Deus. E ali Samuel ouviu a voz de Deus, entendeu Deus falando com ele. Deus ali o levantou como profeta e Samuel foi um grande profeta em Israel. Charles Spurgeon disse, naquela noite memorável, quando perto do amanhecer a lâmpada de Deus estava para se apagar, o Senhor clamou, Samuel, Samuel, e o garotinho não pôde discernir, porque não lhe fora ensinado que era a voz de Deus e não a voz do homem. Então ele só conseguiu entender que era a voz de Deus que estava falando com ele, porque Eli, que era o responsável espiritual de Samuel, você sabe que Ana fez um voto com Deus e disse para Deus que no momento certo, quando o menino fosse desmamado, ela o entregaria para viver na casa de Deus junto com o sacerdote Eli. Então, o sacerdote Eli era o responsável espiritual de Samuel. E Samuel estava na responsabilidade de Eli. Ele tinha a mãe dele, tinha o pai dele, mas quem era o responsável espiritual ali naquele momento? Era Eli. Então, quando o menino veio até Eli, sem entender o que estava acontecendo, ele não abriu sua boca para dizer, quem tem que fazer isso aí é tua mãe, quem tem que te ensinar isso aí é tua mãe, como muitos tios e tias fazem. Não. Ele chegou junto do menino e com muito amor, quando ele entendeu que quem estava falando era Deus, ele disse, Samuel, quando você ouvir a voz de Deus de novo, volta para o teu quarto, e quando você ouvir a voz de Deus de novo, responde, e diz, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E o menino voltou para o quarto e fez o que o sacerdote ele ensinou para ele. E ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele, se revelou a ele, mesmo sendo um menino. Então, naquela noite memorável, o menino não tinha entendido por 3 vezes que era a voz de Deus que estava falando com ele, porque ele ainda não tinha sido ensinado. Mas a partir do momento em que ele foi ensinado, ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. Então, a criança que se desenvolve, pode se desenvolver espiritualmente, ela só vai se desenvolver se ela tiver um auxiliar espiritual ou ajudando a entender a voz de Deus, ajudando ela a entender os propósitos de Deus para a vida dela, assim como o sacerdote Eli. Só depois do ensino do sacerdote Eli, ele conseguiu compreender que se tratava da voz de Deus. O sacerdote Eli assumiu a responsabilidade de conduzir o menino a ter experiências sobrenaturais com Deus. No templo era o sacerdote Eli o responsável pela educação espiritual de Samuel. Então, nessa noite, depois do que você acabou de ouvir aqui, entenda e assuma a sua posição, exerça suas atividades e deixe já as desculpas de lado. A desculpa de lado de que as minhas crianças não se desenvolvem espiritualmente, Isaías. As minhas crianças não querem ler Bíblia, as minhas crianças não sabem o que é ouvir a voz de Deus, as minhas crianças não sabem adorar. Então, seja você o primeiro exemplo de adoração, seja você o primeiro exemplo de alguém que ouve a voz de Deus, seja você o primeiro exemplo de alguém que lê Bíblia, que ora, que vai para os cultos, seja você o exemplo. Porque por mais que os pais não sejam exemplos para os filhos, quando a criança olha para você, ela enxerga uma referência.
Alguém que ela vai olhar e dizer, eu quero ser igual a ti, eu quero ser igual ao tio. Então, assuma a tua posição, exerça a sua atividade, exerça o propósito de Deus em ter te colocado no ministério infantil e deixar as desculpas de lado. A sua missão no ministério infantil é conduzir crianças a viverem experiências sobrenaturais com Deus. Assuma essa responsabilidade e acredite que Deus te ajudará nessa grande missão. Gente, essa frase é linda. Deixe marcas na história das crianças. Deixe marcas na história das crianças. Que elas possam crescer e nunca esquecer da tia e do tio que conduziu ela a Cristo. Que elas cresçam e nunca esqueçam da tia e do tio que cuidou dela, que ensinou ela a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença de Deus, a adorar a Deus. Isso aqui é uma foto de uma das ministrações em que eu ministrei. E em muitos momentos o Senhor se revela às crianças de uma forma que elas não conseguem se conter. Elas não conseguem se conter, porque quando Deus se revela para alguém, você sabe bem disso, você não consegue se conter, você não sabe se chora, se ri, você às vezes não consegue nem ficar de pé. E assim é com as crianças. Então isso é deixar marcas na história das crianças. E às vezes quando eu retorno para a mesma igreja, a criança está lá, e já quando eu chego na porta, ela já vem correndo, abraça, porque ainda que ela não lembre do meu nome, ainda que eu passe anos sem ir lá, ela, por mais que não lembre de você, mas ela vai lembrar de alguém que conduziu ela a Cristo, que conduziu ela a ter experiências sobrenaturais com Cristo. Então deixe marcas na história das crianças. Como fazer isso, tio Isaías? Eu não sei como fazer isso. Abrindo mão do entretenimento e passar a pastorear crianças. O que é pastorear? É cuidar, é assumir a responsabilidade, é vigiar, ter cuidado para aquela criança não cair em armadilhas. É, se for preciso, deixar as 99 lá sob o cuidado, que já estão sendo cuidadas, e ir atrás de uma que foi embora. É assumir responsabilidade e sair do papel de vítima. Isso é muito sério. A gente que está ativo no Ministério Infantil e tem contato com pessoas do Ministério Infantil de todo lugar, a gente vê isso aqui sendo muito comum. Tios e tias que não saem do papel de vítima, que acham bonito ser vítima, que a obra não está crescendo, que aquilo não está dando certo, e em vez dele se levantar, consertar aquilo que está errado, dizer, peraí, o que é que eu posso melhorar aqui? Ele se vitimiza, aí nem ele cresce, nem a obra cresce, nem as crianças crescem espiritualmente. Então, uma das coisas é assumir responsabilidades e sair do papel de vítima. Consertar aquilo que está errado. Como Neemias fez. E a gente vai falar sobre Neemias. E eu vou detalhar um pouco desses três pontos aqui. Abrir mão do entretenimento e começar a pastorear crianças. Imagine se o sacerdote ele resolvesse deixar de lado a necessidade espiritual de Samuel e ir dormir. Samuel estava na sua cama, Eli também estava. Imagine-se quando Samuel chegasse lá para chamar Eli. Eli fosse lá e Samuel dissesse, menino, me deixa dormir, eu tô cansado, é muito trabalhoso, tu tá ouvindo coisas, não sei o que é isso, vai dormir, tá sonhando. Imagine se o sacerdote ali fizesse isso. É exatamente isso que está acontecendo em muitas igrejas onde a vida espiritual das crianças são trocadas por algodão doce e pipoca. Isso é muito duro de dizer, mas é a verdade, é a realidade. Então, abra mão do entretenimento e comece a pastorear crianças. Comece a cuidar, comece a ensinar, comece a discipular. A gente vai falar sobre isso aqui ainda. Essa aula é meio que introdução. E nesse mês de outubro, eu até fiz um post no meu Instagram, igrejas que passaram o ano inteiro ignorando as crianças, que não cuidaram delas, que não discipularam elas, que não alcançaram nenhuma criança para Jesus. Agora, nesse mês de outubro, se acordam, se despertam momentaneamente, reúnem muitas crianças, contratam algodão doce, pula-pula, pipoca, e fazem ali um momento de entretenimento e às vezes nem fala de Jesus para aquelas crianças. Então,
O ministério infantil precisa abrir mão do entretenimento. Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de brincadeira, que você não vai ter momentos de extravasar, de gastar energia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você priorizar o pastoreio de crianças ao invés do entretenimento. Infelizmente, tem quem não aproveite o pouco tempo que tem nas aulas para ministrar a palavra, plantar essas sementinhas no coração dos pequenos e gasta esse tempo com brincadeiras na escolinha secular. Brincadeiras da escolinha secular, é verdade. Alguém comentou aqui sobre isso, e eu ia até falar sobre isso aqui. Gente, vocês precisam levar a sério os momentos que vocês têm com as crianças dentro da igreja. Essa fase passa muito rápido, e como a gente já falou aqui, o perigo as cerca de uma maneira muito terrível. E o pouco momento, as poucas horas que vocês têm com as crianças na igreja, vocês não devem perder tempo com brincadeirinhas que às vezes nem têm propósito, com dinâmicas que nem têm um objetivo bíblico. Às vezes só para passar tempo, um papelzinho, uma caneta, brincadeiras sem propósito. Então, não façam isso, gente. Não percam tempo. Não percam a oportunidade. Comece a pastorear crianças. A Bíblia diz em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A Bíblia fala sobre sono da indolência. Esse termo é bastante comum como um sinônimo de quem é insensível, preguiçoso, desleixado ou negligente. Insensível é alguém que enxerga a dor do outro, mas não dói. Ele vê aquilo e para ele é algo comum. A gente vê por aí crianças nas ruas, sem Jesus, sem paz, sem o cuidado. E quantos tios passam por aquelas crianças e não sentem nenhuma dor em ver elas daquela situação, né? E isso é ser insensível. Preguiçoso. Pode fazer, pode trabalhar, pode oferecer mais para as crianças, mas não fazem. Por quê? Preguiça. Eu sei que tem muita gente que não tem tempo, que trabalha, mas uma boa parte é isso, gente. É isso, eu sei que muita gente que está aqui vai concordar comigo. Porque trata o ministério infantil não como prioridade, mas como um segundo plano, algo que, se nada der certo, eu vou para cá. Quando eu não tiver nada para fazer, eu priorizo o ministério infantil. É alguém desleixado, negligente, vê a necessidade e não consegue suprir aquela necessidade. Então, a gente precisa nos despertarmos para isso, sair do sono da indolência. A gente, quando para imaginar o sacerdote Eli mandando o menino voltar e dizer, me deixa dormir, a gente parar para imaginar uma situação como essa, a gente fica chocado, né? Mas isso tem acontecido muito em muitas igrejas. E nós precisamos cuidar, ensinar e orientar as crianças o ano todo, como alguém comentou aqui. Outubro, gente, é um mês como qualquer outro. É um mês, sim, onde nós aproveitamos a oportunidade, a data comemorativa, como estratégia para alcançar mais crianças, principalmente as que não são crentes. Mas não quer dizer que a igreja só tem que se levantar para cuidar das crianças em outubro. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado. Outra pessoa comentou aqui, outubro devia ser o mês da festa da colheita, exatamente. De um ano inteiro de trabalho, e outubro a gente vai colher os frutos daquele trabalho, exatamente. Então, vamos sair do sono da indolência, vamos abrir mão do entretenimento e começar a pastorear a criança. Então, qual a diferença entre entretenimento e pastoreio? O que é entretenimento? Ato de entreter, de distrair, aquilo que distrai. Divertimento é quando a liderança só pensa em momentos de brincadeiras, pinturas e dança com a intenção de agradar as crianças e deixá-las entretidas com mais facilidade. Então, são líderes de crianças que não querem ter trabalho, que não querem ter responsabilidade, chamam as crianças, dá uma folhinha de papel, um monte de lápis, deixa elas lá pintando, ou liga uma televisão, coloca um desenho que nem é bíblico às vezes, para as crianças estarem lá se distraindo, porque não querem ter responsabilidade de cuidar, de orientar as crianças, né? Mas o que é pastoreio? É cuidar de um rebanho, é alimentar, é proteger, é governar, é dirigir,
orientar, fazer tudo o que um pastor tem que fazer com o rebanho. Os pastores sempre foram conhecidos como profissionais que alimentavam e protegiam os rebanhos, que procuravam as ovelhas perdidas e que livravam dos animais ferozes as ovelhas que estivessem sendo atacadas. Então, isso é a missão do Ministério Infantil. É pastorear crianças. É alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. É proteger de quê? Dos perigos que o diabo está lançando aí no mundo. É proteger as crianças dos perigos do mundo. É dirigir, é orientar dentro da palavra, com amor, com cuidado, com sabedoria. Os pastores sempre foram conhecidos como o quê? Como aqueles que enfrentavam tudo para proteger uma ovelha. Eu estou falando de pastores mesmo, de ovelha, de animais, que cuida, que dá a sua vida, que dedica seu tempo para aquilo. Então, quem pastoreia crianças também deve ser assim. Proteger o rebanho desses perigos que o diabo está lançando para elas. Se os pais não têm essa responsabilidade, que você possa se despertar para isso. Tu, Isaías, eu não vou conseguir. Isaías, eu não vou conseguir fazer isso sem o apoio dos pais. Aí nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. Mas se você não conseguir mudar, porque você não vai conseguir mudar, quem faz isso é o Espírito Santo, você consegue ao menos influenciar. E o Senhor não cobrará de ti se uma dessas crianças se perder. Por causa desses perigos que estão sendo colocados à frente delas com muita atratividade. Então, problema, essa frase aqui é de um evangelista aqui de Campina Grande, chamado Tiago Rosas. O problema não é perder coisas da infância, mas perder coisas de Deus sob a falsa desculpa da infância. O contexto dessa frase é, ele estava contando a história dele quando ele era criança, que desde criança ele ministrava, pregava a palavra de Deus, e hoje é um grande pregador. E ele falava, no contexto desse texto aqui, dessa frase, que muitos pais não querem que seus filhos vivam um chamado, acham feio criança pregando, acham feio criança cantando, dizem, a criança está perdendo a infância, ela dizia, ela poderia estar brincando, mas está aí, perdendo tempo com essas coisas que ela pode viver quando adulta. Né? E o problema não é perder coisas da infância, mas perder as coisas de Deus sob a falsa desculpa da infância. Então, quantas crianças estão perdendo a oportunidade de viver planos lindos de Deus nas suas vidas, porque os pais, e às vezes até a liderança, acha feio, diz que não tem para que isso, é só uma criança, deixa ela brincar, essa fase passa, e estão deixando de orientar, de cuidar, de dirigir, de direcionar as crianças a viverem os propósitos de Deus, porque diz, ela é só uma criança, tem para que ela viver isso agora. Então a gente vê muito isso. Deixa eu olhar os comentários aqui. Infelizmente, na maioria das igrejas, esse ministério é um dos mais deixados de lado, não é dado tanta importância como todos os outros. Exatamente. Ainda não é prioridade da maioria das igrejas. Felizmente, são poucos que estão tendo amor pela obra de Deus. O ministério infantil é a obra mais importante que Deus deixou para nós. Exatamente. Não estamos cuidando apenas do futuro da igreja, mas da igreja de hoje, que precisa ser cuidada. Porque se não for cuidada hoje, não existirá um futuro. Então a igreja precisa levar isso a sério. A sério. Então, conserte aquilo que está errado. Sabe aquilo que eu falei no slide lá atrás? Que os líderes de crianças precisam sair do vitimismo, de colocar a culpa nos outros, dizer, eu não faço por isso, eu não faço por aquilo. Olhar para dentro de si, se examinar, procurar as falhas dentro do departamento, nele mesmo, em seu ministério, e dizer o que eu posso consertar. Eu já fiz isso muitas vezes e faço isso até hoje. Quando você abrir mão do vitimismo e assumir responsabilidades, você poderá enxergar seus erros e imediatamente corrigi-los. Se você é líder de crianças e algo não está bom, a culpa é sua. Se você é professor da escolinha bíblica e suas crianças não aprendem, a culpa é sua. Assuma responsabilidades e resolva os problemas. Então, por que eu trouxe isso aqui tão forte? Para que você entender, para que você possa entender que na maioria das vezes a culpa é nossa mesmo, gente. Porque as crianças não conseguem responder as perguntas de uma aula que eu acabei de dar, porque às vezes a gente não sabe dar aula.
que às vezes a gente não usou o recurso certo, não usou a linguagem certa, por isso elas não aprenderam, por isso elas não sabem responder a pergunta. Porque as crianças, eu vejo crianças dos lugares aí adorando, fechando os olhos, chorando na presença de Deus, e as minhas crianças não fazem isso. Primeiro, porque às vezes você pode não ser um exemplo. Segundo, você já ensinou as suas crianças a fazerem isso? Você já criou um ambiente que proporcione para as crianças um lugar de adoração? Ou você só tem um culto infantil para pular com as crianças e cantar musiquinha animadinha? Então, estou dando um exemplo aqui de que muitas vezes a culpa é nossa. Você está entendendo? Então, assuma a responsabilidade e resolva os seus problemas. Então, é tempo da gente assumir as responsabilidades. Assumir as responsabilidades. Outra pessoa comentou aqui, quando a gente ensina uma coisa e em casa eles desfazem tudo que foi ensinado, é pior ainda. Quando são pais que se dizem ser cristão. Exatamente. Então, o que é que a gente precisa fazer, gente? Orar, continuar ensinando e insistindo. Não desistam das suas crianças. Não desistam, não desistam. Gente. Não desistam. Então, orem. Se os pais estão desconstruindo tudo que vocês ensinaram, orem. Eu creio no poder da oração. Eu creio também no poder da influência que as tias e os tios têm sobre a vida das crianças. Eu creio no poder da palavra de Deus que pode transformar, que pode operar no coração das crianças. E o que elas ouviram na igreja, quando elas chegaram em casa, que os pais, que às vezes nem são crentes, quiserem desconstruir, elas não abrirão mão daquilo que aprenderam, porque a palavra de Deus entrou no seu coração e as transformou. Então não desistam das crianças, não desistam de fazer o que é certo. Não desistam. Eu tenho um exercício para vocês. Vamos lá, gente. Tem um exercício para vocês. Você que está assistindo a live, você que está assistindo o replay da live, eu tenho um exercício para você. Vamos lá. Você que não tem a apostila, anote, tá certo? Você que não tem a apostila, anote, tire print, anote, faça isso, tá bom? Um exercício para você que está assistindo agora a live, para você que está assistindo essa aula, e você tem 3 dias para fazer, 2 dias, né? Que hoje é o primeiro dia, tem mais 2 aulas para fazer isso, tá bom? Leia os capítulos 1 e 2 do livro de Neemias e responda essas 4 perguntas aqui. Então, Isaías, eu já li o livro de Neemias. Vai ler de novo, capítulo 1 e 2, para que você possa responder essas 4 perguntas e para que você possa ler na visão daquilo que eu te passei aqui hoje na aula. Certo? A primeira pergunta, em uma folha à parte, escreva tudo que pode ser melhorado no departamento infantil da sua igreja local. Quando você lê, primeiro você vai ler, tá? Capítulo 1 e 2 do livro de Neemias. Você vai ler o capítulo 1 e 2 do livro de Neemias, aí depois de ler, reler, ter orado, ler de novo, aí você vai vir responder aqui. Escreva tudo que pode ser melhorado no departamento infantil da sua igreja local. Gente, é sinceridade. Essa folha vai ficar para você, certo? Não vai ser divulgada. Pega uma folhinha à parte e escreve tudo aquilo que você observa no departamento infantil da tua igreja e diz: isso aqui precisa ser melhorado. Seja na escola bíblica, no culto infantil, no culto de adultos, onde as crianças estão presentes, seja onde for, mas que tudo que envolva o ministério infantil na tua igreja, isso aqui precisa ser melhorado. Então escreva tudo isso que precisa ser melhorado. A segunda coisa, agora escreva quais desses problemas você pode resolver e de que forma pode fazer isso. Porque eu entendo, gente, tem problemas no ministério infantil que não está no nosso alcance resolver. Isso é totalmente compreensível. Por isso eu quis fazer essa atividade aqui. Você vai descrever todos os teus problemas, todos os problemas dentro do departamento infantil, aquilo que não está dando certo, aquilo que não está andando do jeito que era para andar. Você vai descrever tudo em uma folha de papel, nem que dê 5 folhas, 10 folhas, escreva. Descreva tudo. Seja sincero, peça para o Senhor abrir os teus olhos, o teu coração, para que você descreva tudo. Aí depois que você descrever tudo, você vai ler bem direitinho e vai dizer quais desses problemas aqui eu posso resolver. Não tem recurso na minha escola bíblica, nas aulas da escola bíblica. Como eu posso resolver isso?
As crianças não estão aprendendo a lição. Como eu posso resolver isso? As crianças não estão participando dos cultos. Como eu posso resolver isso? A frequência das crianças caiu. Como eu posso resolver isso? Os pais não estão apoiando o ministério infantil. Como eu posso resolver isso? O pastor não está apoiando o ministério infantil. Como eu posso ajudar a ele a entender a importância do ministério infantil? Então, como eu posso resolver isso? Então, é colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Assumir responsabilidade, tá? 3. Quem pode te ajudar nessa grande obra? Você descreveu os teus problemas, os problemas no ministério infantil, né? Você descreveu os problemas que você pode resolver, agora você vai responder quem pode me ajudar nessa grande obra, porque é uma grande obra, assim como Neemias. Neemias reconstruiu o muro, você vai ver lá, ele não reconstruiu sozinho, teve pessoas ajudando ele. Então, quem pode te ajudar nessa grande obra aí de reconstrução do ministério infantil da tua igreja? Escreva o nome destas pessoas, a função de cada uma delas e ore para que o Senhor da obra levante trabalhadores. Então, isso é bíblico. A gente precisa orar para que o Senhor levante trabalhadores. Para o ministério infantil também não é diferente. Eu sei, gente, que tem muitas pessoas que estão sozinhas no ministério infantil, que estão trabalhando sozinhas no ministério infantil, não porque querem, mas porque realmente não tem mais ninguém que possa lhes dar apoio. Isso é muito difícil, é compreensível, mas o que o Senhor nos diz essa noite é que a gente possa crer nessa palavra, que a gente possa orar para que o Senhor levante trabalhadores para essa obra, e o Senhor vai levantar, em nome de Jesus, nessa obra de reconstrução de um ministério infantil que está infrutífero para um ministério infantil que dá muitos frutos. Essa é só a primeira aula, gente. Essa é só a primeira aula. Eu não sei se vocês conseguiram compreender o que eu quis transmitir aqui para vocês. Me digam aqui nos comentários. Deixem aqui as suas dúvidas daquilo que vocês tiveram sobre os assuntos. Foram 53 minutos de aula até aqui. E eu peço que vocês deixem aqui nos comentários se vocês conseguiram compreender aquilo que eu quis transmitir aqui para vocês. É só uma introdução, realmente. É só uma introdução do que nós veremos nas 2 próximas aulas, tá? De uma forma mais detalhada. Então, não fiquem ansiosos, acalma o coração, que vem muito mais por aí, tá? Eu sei que para muita gente pode parecer um assunto repetitivo, falar dos perigos que as crianças estão passando, e dos problemas do ministério infantil na igreja, que a gente não pode focar no entretenimento e tem que focar no ensino bíblico. Eu sei que para muita gente isso parece repetitivo, mas tem muita gente que está aprendendo isso hoje. Então, quem recebeu, amém. Viu? Eu sei, ó, aqui, o pessoal já está falando, foi maravilhoso, um divisor de águas, amém. Cheguei agora da igreja, pronto, vai ficar o replay aqui, nem se preocupe, já estou aprendendo, ouvindo Deus falar comigo, amém. Amei o conteúdo, compreendi de verdade, abriu muito o meu pensamento, amém, essa é a intenção, né? Então, ficou bem explicado, bem proveitoso esses minutos, pronto, a intenção é essa, gente. No grupo a gente continua a discussão, viu, sobre esse tema, a gente continua debatendo sobre esse tema. Qualquer dúvida, deixem aqui. Quem não quiser deixar a dúvida aqui, pode deixar a dúvida lá no grupo, que a gente vai responder a dúvida, tá certo? O nosso grupo, gente, o propósito do nosso grupo é realmente ajudar vocês, é tirar dúvidas, é dar um suporte nessa reconstrução, tá? Então, eu quero que vocês guardem essa frase aqui. Tem a quarta parte aqui do exercício. Deixa eu ler aqui para vocês. Compartilhem em suas redes sociais. Atenção, gente, tem 20 pessoas aqui na live. Compartilhem em suas redes sociais aquilo que você aprendeu aqui hoje e convide mais pessoas para a segunda aula. Então, você que gostou da aula, que recebeu da parte de Deus aqui dessa aula, esse curso é gratuito, tá? O curso é totalmente gratuito. Convide mais pessoas para participar do curso. Eu queria te pedir que você compartilhasse nas suas redes sociais. Se você quiser tirar print desse momento aqui, pode tirar. Se você quiser tirar foto das suas anotações, da tua apostila, faça isso. Compartilhe nas redes sociais, me marque lá no Instagram. Você que tem Instagram, compartilhe a foto nos stories, no feed, seja lá onde for, e me marque, @IsaíasMelo, _, tá? Tio Isaías. Colocar Tio Isaías lá, você vai me achar. Para que eu possa remarcar, para que eu possa ver o envolvimento de vocês no curso, tá? E para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas possam aprender o que vocês aprenderam aqui hoje, tá? Então, essa é a atividade de vocês. Todo mundo entendeu a atividade? Lê o capítulo 1 e 2 do livro de Neemias, responder essas perguntinhas aqui
e compartilhar nas redes sociais aquilo que você aprendeu hoje. Pode ser um texto, seja lá como for, compartilhe nas redes sociais, nas suas redes sociais, convidando mais pessoas para entrar no nosso grupo e participar do nosso curso, que é totalmente gratuito. Tá bom, gente? Então, a nossa próxima aula, aula 2, gente, olha, quem tem a apostila já está por dentro desse assunto aqui. Quem tem a apostila. Eu falei lá no Instagram sobre essa aula aqui, as 4 bases do Ministério Infantil que gera frutos. Eu não falei a aula, né? Eu falei sobre o conteúdo dessa aula. Quando eu aprendi isso aqui, as 4 bases do Ministério Infantil que gera frutos, eu fiquei impactado. E percebi o quanto nós precisamos melhorar. Então, essa aula, gente, vai ser muito top. Vai ser maravilhosa. E eu creio que se hoje, nessa aula introdutória, vocês conseguiram aprender e receber da parte de Deus, eu creio que nessa aula aqui 2, receberão muito mais, tá? Hoje a gente falou só de problema, né? Falou só de problema, falou dos perigos que as crianças estão sofrendo, falou dos líderes, às vezes, que não têm compromisso, dos pais que não ajudam. Falou só de problema. Amanhã a gente vai falar de solução, tá? Porque eu creio que vocês vão fazer o exercício do capítulo 1 e 2, ler o capítulo 1 e 2 de Neemias, responder as perguntas, e vocês estarão mais por dentro do assunto. Você que não tem a apostila, se você quiser adquirir, é só entrar em contato comigo no privado, tá? Muita gente adquiriu, ó, já tem gente aqui, já disse, já tô lendo, né? Você que imprimiu a apostila, manda foto, me marca, tá? Eu quero ver, gente. Que coisa linda, que bom que eu tô conseguindo, tô podendo ajudar vocês, isso é muito bom, tá? A próxima aula amanhã, houve alguns problemas, alguns imprevistos, atraso no horário, algumas pessoas disseram que não conseguiram assistir a live. Amanhã eu vou dar para vocês uma outra alternativa, tá? Que a gente pode, acredito que, melhorar a nossa qualidade de aula aqui, certo? Não percam a aula de amanhã, incentivem lá no grupo, gente, tem 22 pessoas aqui. Quando a aula encerrar aqui, falem sobre a aula no grupo, incentivem as pessoas que não assistiram. Nós temos mais de 130 inscritos. Incentivem as pessoas que não estão aqui ao vivo com a gente a assistir a aula, tá? Gente, um abraço. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor continue te abençoando, te ajudando. Essa aula foi uma aula introdutória. Continue orando para que amanhã dê tudo certo e que mais pessoas estejam presentes com a gente, aprendendo da parte do Senhor. Um abraço em todos vocês. Vamos lá para o grupo agora. E eu vou fechar o grupo mais tarde, mas a gente vai só dar um incentivo lá para o pessoal e eu fecho o grupo para que não fiquem falando muito tempo, né? Porque eu sei que o pessoal quer dormir também, né? E amanhã eu abro, mas agora vamos lá no grupo incentivar o pessoal que não estava assistindo aqui com a gente. Bora! Tchau, gente. Um abraço.